Bom, eu vou chamar agora para fazer uma fala para a gente o nosso deputado federal, o Zaratini. Obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar a Mônica Valente, a Misa Boito, o Walter Pomar e a Janaína, que é a nossa secretária de nucleação do Diretório Estadual de São Paulo. E cumprimentar todos os companheiros aqui do Diretório de Guarulhos e de outras cidades próximas aqui, né? Está aqui o nosso querido vereador Rodrigo Valverde de Mogi, né? E outros companheiros também de outras cidades aqui próximas. Então, cumprimentar a todos vocês. E eu queria também falar um pouco, em primeiro lugar, da questão internacional. E queria puxar exatamente pelo mesmo ponto onde a Misa começou, que foi a crise de 2008. A crise de 2008 foi a maior crise do capitalismo, não só deste século, mas do século passado também, muito pior do que foi a crise de 1930, uma crise que abalou a economia dos Estados Unidos e da Europa, né, violentamente, que são os principais, onde estão os principais países do capitalismo mundial. Foi uma crise originada exatamente do sistema financeiro, quer dizer, os exageros que foram feitos no sistema financeiro, a utilização de papéis, a utilização de formas de valorização do capital que não tinha nenhum lastro na economia concreta, levaram a essa crise sem precedente, que levou milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos e na Europa, milhões de pessoas que perderam suas casas, né? Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de famílias perderam as suas moradias, não conseguiam pagar a moradia, foram despejadas. E como lá não tem essa trajetória das favelas, foram morar em trailer na beira da estrada. E na Europa, da mesma forma, milhões de desempregados, milhões de pessoas foram lançadas na miséria. E essa crise econômica de 2008, ela foi uma crise que foi combatida pelo sistema capitalista, pelos Estados Unidos e pela Europa, de variadas formas. Os Estados Unidos, ele procurou fazer uma recuperação econômica através da recuperação das suas empresas. O Obama, por exemplo, ele não deixou falir a General Motors. Ele injetou dinheiro na General Motors, milhões, bilhões de dólares para a General Motors se manter. Ou seja, os Estados Unidos preservou as suas grandes e principais empresas. E com isso, pôde recuperar a economia ao longo desses anos. 2016, o ano passado, teve eleição, a economia dos Estados Unidos já estava praticamente caminhando a pleno emprego. Quer dizer, já havia uma redução do desemprego tão grande que o desemprego estava na faixa dos seus 4,5%. E na Europa, não. Na Europa houve outra forma de resolver o problema, que foi a partir da visão da Alemanha, né? Onde a Alemanha tentou impor um programa de sacrifício para todos os países que quebraram, particularmente a Grécia, né? Portugal, Espanha e a Itália, né? E essa política foi uma política que, no caso da Grécia, fez terra arrasada, não só da sua economia, como de todos os programas sociais. Em todos esses países, foi essa forma, todos os países da Europa, foi essa forma de se tratar o problema, e a Alemanha ficou na melhor situação possível, porque exerceu, vamos dizer assim, o seu, entre aspas, imperialismo interno na comunidade europeia, na União Europeia. Então é uma forma que se desenvolveu essa solução, que são, no meu modo de ver, duas formas bem diferentes, né? Bem diferentes. Mas de todas as formas, qual foi sempre a ideia da Alemanha e dos Estados Unidos? Manter a sua supremacia econômica, manter a sua hegemonia, certo? E se recuperar para poder continuar exercendo o seu papel central na economia capitalista do mundo. Bom,
O Brasil, naquele momento de 2008, nós estávamos no governo do Lula, resolveu enfrentar a crise numa outra perspectiva, diferentemente de países, de governos como o da Grécia, da Espanha, que se submeteram à política que era de contração, de cortar despesas sociais, de cortar direitos. O Brasil, na política do Lula, falou, não, vamos reagir a isso de uma outra forma, vamos reagir a isso fazendo com que a gente fortaleça o mercado interno brasileiro. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então o Lula falou, não, vamos colocar dinheiro na mão do povo para que o povo possa gastar e, gastando esse dinheiro, possa fazer a economia produzir. Concedeu crédito, ampliou enormemente o crédito, criou o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um grande programa de investimentos. Nós já chegamos hoje a quase 4 milhões de moradias entregues no programa Minha Casa Minha Vida. Vocês vejam, Estados Unidos, 2 milhões perderam a moradia. No Brasil, nós conseguimos que milhões conseguissem ter sua moradia. Então, o programa que nós fizemos foi um programa de enfrentar a crise, gerando emprego, gerando mercado interno, investimento através do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, investimento em infraestrutura, investimento no setor energético através da Petrobras, onde nós conseguimos fazer a descoberta do pré-sal em 2005 e em 2008 nós aceleramos o investimento para a produção no pré-sal. Então o Brasil conseguiu sair da crise que o Lula falava foi uma marolinha, né? Evidentemente que nós superamos isso, né? E conseguimos manter o nível de emprego, aliás, conseguimos reduzir o desemprego ao longo de todos esses anos. E vivemos um período de ouro da nossa economia, certo? Um período de distribuição de renda e de avanço econômico e social. Essa situação é uma situação que os Estados Unidos, como eu disse, fez uma política também de recuperação, uma política que foi contrária àquilo que dizia o Fundo Monetário Internacional, que numa situação de crise tem que cortar a despesa, numa situação de crise tem que reduzir os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores. Ao contrário disso, os Estados Unidos fez investimento, colocou dinheiro. Só que essa saída não foi suficiente, porque apesar de ter voltado o emprego, a situação econômica do povo americano não voltou a ser o que era antes. Não voltou a ser o que era antes. O padrão de vida do americano não voltou a ser. E essa eleição mostrou isso. O que aconteceu? Os dois principais candidatos americanos, no meu modo de ver, foram o Trump, que ganhou a eleição, e foi o Bernie, que disputou com a Hillary Clinton e perdeu, porque a máquina do Partido Democrata derrotou ele. E o Trump não, ele venceu a máquina do Partido Republicano, que não queria deixar ele ser candidato. Não sei se vocês lembram, tinha 5, 6 candidatos do Partido Republicano, o Trump foi derrotando um a um desses candidatos. Foi derrotando e se impôs. Por quê? Porque ele falava aquilo que estava na garganta do povo americano. O povo americano falando, não, é verdade, voltei a ter emprego, mas o meu emprego hoje eu ganho menos da metade do que eu ganhava antes. Eu não tenho as mesmas condições de vida que eu tinha antes. E o Trump falou o quê? Não, nós temos que, então, enfrentar essa crise, que ele chama de crise ainda, fazendo o quê? Protegendo a indústria americana, protegendo o emprego do americano. Aí ele inventa aquela história de fazer um muro no México, para não deixar os mexicanos entrar nos Estados Unidos. Ele cria uma punição para as empresas que saírem dos Estados Unidos. Ele quer fazer uma reforma tributária que vai cobrar imposto de quem importar nos Estados Unidos e vai tirar imposto de quem exportar. Então é uma política extremamente, vamos dizer assim, nós chamaríamos aqui de nacionalista, certo? Levada ao extremo, com racismo,
com autoritarismo, com toda uma pitada ultradireitista, certo? Mas de certa forma buscando entender aquilo que o americano queria ouvir. A Hillary Clinton, que ganhou a prévia lá do Partido Democrata, ela ao contrário dizia: não, nós temos que manter o nosso sistema aberto, o livre comércio. E o povo americano falou: mas é esse sistema que está nos prejudicando, certo? Então, de certa forma, é uma mudança na forma como os Estados Unidos vão atuar nos próximos anos. Porque agora eles não vão adotar mais aquela política da hegemonia através dos órgãos multilaterais. Então eles não querem mais obedecer à Organização Mundial do Comércio, eles não querem mais participar do Tratado Transpacífico, que foi criado pelo Obama, eles não querem mais participar do NAFTA, que, por conta dessa divergência aí com o México. Na verdade, eles vão querer impor uma política através das suas próprias leis, da sua própria regulação. E sem nenhum diálogo, sem nenhum papo com os outros. Essa mesma forma de ver a política, o povo inglês também teve. Quando votou pela saída da União Europeia, o povo inglês falou: não, nós somos também, a Inglaterra, enquanto estiver unida com o resto da Europa, nós estamos sendo puxados para trás. Então nós temos que sair da União Europeia e, saindo da União Europeia, a gente fortalecer a economia inglesa. Essa ideia que está em quem votou a favor da saída da União Europeia. Na França, aquela Marine Le Pen defende a mesma coisa: sair da União Europeia, certo? E criar a sua própria autonomia da França, né? A grande França. Então, no fundo, hoje nós estamos entrando num outro momento do capitalismo, em que cada um desses países que são centrais no capitalismo vão querer se impor à força sobre os outros países. E sobre nós, Brasil, e sobre os países da América Latina, sobre os países da África. Então, as contradições, a violência da política imperialista, ela vai aumentar. E isso fica claro quando o próprio Trump fala: eu vou aumentar 10% o orçamento militar. O orçamento militar americano, ele é maior do que quase todos os principais países que vêm em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Só o aumento de 10% que eles vão fazer no orçamento militar é o dobro do que o Brasil gasta por ano. Quer dizer, o Brasil gasta 5% do que os Estados Unidos gastam no orçamento militar. Então é violenta a coisa, não é uma coisa fácil de resolver. E essa política internacional, essa mudança nos Estados Unidos, na Europa, é uma mudança que vai levar também a contradições a nível internacional. Contradições com a China, porque a China vinha desenvolvendo uma política... Já está acabando? Porra. Uma política de expansão, né, muito forte. A política chinesa de expansão, inclusive dentro dos Estados Unidos, e vai ser barrada agora e vai ser enfrentada pelo Trump. A política da Rússia também, inevitavelmente, vai ser barrada. Hoje o Trump faz uma certa aliança com a Rússia, mais para enfrentar a China, mas vai ter que também enfrentar a Rússia, e a Rússia tem contradições com a Europa também. Então, a violência, o aguçamento das contradições entre esses países vai aumentar a tensão mundial, vai aumentar o nível dos conflitos e vai aumentar inevitavelmente as guerras no mundo. Essa é uma questão que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Então, eu acredito que nós temos que olhar esse novo cenário de uma forma nova. Esse novo cenário quebrou as pernas do Serra. O Serra queria ser ministro de Relações Exteriores do governo golpista. Com que ideia? A Hillary Clinton vai ganhar. Nós do partido PSDB, temos uma ótima relação com os democratas americanos e vamos fazer uma aliança. Uma aliança, evidentemente, subserviente, subalterna. O que aconteceu? Ganhou o Trump. Então,
toda aquela ideia que o Serra tinha, não, eu vou entrar nesse clube aí, acabou. Porque a política do Trump é o seguinte, aqui só vai entrar quem baixar muito a cabecinha e aceitar tudo que nós queremos. E chega um ponto que a política brasileira também não pode aceitar as coisas a tal ponto. Então, a saída do Serra pode ser por problema na coluna, pode ser por depressão, mas principalmente por quê? Porque ele não tem condições de fazer a política externa que se propunha. Essa é a realidade. E a política externa que o Aloysio Nunes disse que vai fazer, agora que ele voltou, vou refazer o Mercosul. A política que o Serra destruiu, buscou destruir o Mercosul. Porque a política, a ideia do Serra era desfazer tudo que o governo Lula e Dilma fizeram. Política de relacionamento com a América Latina, política de relacionamento com a África, a abertura de embaixadas em todos esses países e criar uma política de relacionamento comercial que não existia, para não ficar extremamente dependente dos Estados Unidos e da Europa. Ele falou, não, nós vamos acabar com isso. E trabalhou para acabar com isso. Agora vem a Aloysio Nunes e fala, não, eu vou refazer o Mercosul. Então, gente, nós estamos, o Brasil hoje, esse governo do golpe, ele não tem condições hoje de se reciclar, se reorganizar para esse tipo de política. A nossa política de relacionamento privilegiado com a América Latina, com o BRIC, o BRIC é a Rússia, a Índia, a China e o Brasil e a África do Sul, essa política que tem que ser retomada. Essa é a única política externa que o Brasil pode fazer no sentido do seu desenvolvimento. Por quê? Porque é uma política que nos garante ter o desenvolvimento do mercado interno, que nos garante ter o desenvolvimento da proteção social, que é o que esse governo quer destruir. Por quê? Veja vocês, me dá um pouquinho mais de tempo aí, que eu preciso falar um pouco disso. O governo quer fazer a reforma da Previdência, que na verdade é o desmonte da Previdência. O que significa isso? A despesa da Previdência, que eles dizem que é gasto, mas não é gasto porque as pessoas pagaram e pagam para ter a Previdência, essa despesa é de 500 bilhões de reais por ano. O que eles querem diminuir isso? Diminuir para ter um excedente que sobre recursos para pagar os juros da dívida interna. Essa é a questão, para atender o mercado financeiro. Aí, então, quer dizer, é pegar uma parte do excedente gerado pela sociedade através do trabalho de milhões de brasileiros e pegar esse excedente e dirigir esse excedente exclusivamente para o mercado financeiro. Então é tirar da boca de 23 milhões de aposentados para dar para pouco mais de 10 mil operadores do mercado financeiro. Essa é a reforma da Previdência. A reforma trabalhista e a terceirização, qual é o objetivo deles? É aumentar o grau de exploração patronal no Brasil. Porque, evidentemente, que com uma taxa de juros como nós temos, certo? Com despesas, o encarecimento da produção como nós temos através, inclusive, de um sistema de impostos que é improdutivo, certo? Que é ineficaz. É evidente que o custo de produção no Brasil só pode ser reduzido se for reduzido o custo da mão de obra. Ou seja, vocês são do sindicato dos motoristas aqui. Se eu puder contratar um motorista terceirizado, ganhando menos, que não respeite o contrato de trabalho da categoria, eu vou aumentar a minha taxa de lucro, certo? Se eu puder fazer com que esse motorista trabalhe mais horas por dia, sem ter que pagar hora extra, eu vou ter maior taxa de lucro. Então o que está se fazendo nesse governo? É, sem reduzir a taxa de juros, baixar o custo de produção, reduzindo o custo da mão de obra. E ao mesmo tempo, cortando o excedente social que é a Previdência e dando na boca do mercado financeiro. Então, gente, essa política desse governo é uma política que vai contra aquilo que nós imaginamos e que nós achamos que é a forma de desenvolver o país. E aqui eu quero concluir. Mercado interno, aumentar os recursos que o povo tem para poder gastar e desenvolver o mercado interno e a produção interna, rede de proteção social através da Previdência
e de outros programas sociais, como o Sistema Único de Saúde, como a educação pública e gratuita, certo? Autonomia energética. Nós somos um país que, olha só, nós temos petróleo, nós temos energia elétrica hidráulica, nós temos gás, nós temos energia solar, nós temos energia eólica. O Brasil é um país completo, biocombustíveis, como a etanol e o biodiesel. Nós somos um país completo do ponto de vista energético. Até urânio, nós somos a segunda maior jazida de urânio no mundo. Então, evidentemente que nós temos todas as condições de desenvolver energeticamente o país. Isso não vai ser um problema para o Brasil, desde que o governo queira desenvolver o país do ponto de vista da autonomia energética. E a questão da soberania nacional. A soberania nacional, para concluir, vou concluir. A soberania nacional é uma questão que a gente pouco discute. Mas se nós não tivermos as condições de defender o nosso povo e o nosso território, nós vamos ser atacados de todas as formas. Pode ser que a gente não seja atacado por um exército, mas nós podemos ser atacados de muitos jeitos. Por exemplo, na Amazônia, que é uma das maiores reservas de água do mundo, se não for a maior, que é uma das maiores reservas de minério do mundo e de biodiversidade, nós estamos sendo completamente atacados. Porque o que entra de gente lá leva o nióbio em canoa embora. Nióbio é um produto essencial para fazer, por exemplo, telefone celular. Certo? O que tentam fazer de invadir o nosso mar, onde nós temos petróleo e tantos outros minérios, aí nós resolvemos no governo Lula, falamos, não, nós vamos defender o Brasil. Criamos uma política de desenvolvimento de submarino nuclear, de aviões capazes de chegar em todos os cantos do país, de deslocar o exército para a fronteira. Tudo isso nós começamos a fazer. E é contra isso que o imperialismo atuou para dar o golpe. Atuou para dar o golpe. Não foram só forças internas aqui, não. Foram também as forças externas que atuaram em nosso país e continuam atuando para que esse golpe chegue adiante. Até onde? Até a retirada dos direitos dos trabalhadores, até a possibilidade de rebaixar o custo da mão de obra e ficar com o excedente social da Previdência. Isso que a gente tem que compreender e eu acho que isso que a gente tem que debater. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Gelatini. Você é a presença